O ambiente do futebol pernambucano foi sacudido nos últimos dias por declarações que rapidamente ultrapassaram o campo e ganharam peso nos bastidores, especialmente após a chegada do novo goleiro do Sport por empréstimo junto ao Vila Nova. Assim que vestiu a camisa rubro-negra e falou pela primeira vez como jogador do clube, o atleta destacou a grandeza do esporte, o impacto da torcida e a visibilidade que a mudança poderia trazer para a sua carreira. Um discurso que costuma ser comum em apresentações, mas que desta vez provocou uma reação imediata e nada amistosa por parte da diretoria do clube goiano, gerando um clima de desconforto que acabou se espalhando pelo noticiário esportivo nacional. A fala do goleiro foi interpretada internamente no Vila Nova como um desmerecimento à instituição que ainda detém seus direitos e que foi responsável por oferecer sequência e estabilidade em um momento decisivo da carreira do jogador. O detalhe que mais incomodou foi o tom comparativo, ainda que implícito, ao tratar a troca como um salto necessário por causa de tamanho e visibilidade, algo que acabou sendo visto como uma diminuição do clube de origem. Nos bastidores, a leitura foi de que não havia necessidade de estabelecer esse tipo de contraste público, principalmente considerando que o vínculo contratual entre as partes segue ativo. A resposta veio em tom duro e direto. Um dos principais dirigentes do Vila Nova classificou a postura como imatura e deixou claro o incômodo com a falta de reconhecimento ao clube que abriu as portas quando o atleta ainda buscava afirmação no cenário profissional. O dirigente destacou que respeito e gratidão deveriam fazer parte do discurso de qualquer jogador, independentemente do momento da carreira ou do clube que esteja defendendo. Para ele, exaltar um novo projeto não exige diminuir o anterior, ainda mais quando se trata de uma instituição tradicional e presente nas principais divisões do futebol brasileiro. O episódio acabou puxando um debate maior sobre comportamento, exposição e a forma como atletas lidam com mudanças de clube em um cenário cada vez mais midiático. No entendimento do dirigente, esse tipo de declaração costuma ser uma tentativa de agradar rapidamente a nova torcida, criando uma empatia imediata, mas que pode gerar atritos desnecessários e até prejudicar relações profissionais no futuro. A crítica foi além do caso isolado e incluiu outros exemplos recentes de jogadores que, segundo ele, repetiram um padrão semelhante ao deixar o clube, reforçando a sensação de desgaste nos bastidores. Enquanto essa polêmica ganhava força fora das quatro linhas, o esporte também passou a conviver com assuntos bem mais delicados internamente, herdados de uma gestão anterior marcada por decisões contestadas e um quadro financeiro bastante pressionado. O clube ainda tenta reorganizar as contas após uma temporada 2025 considerada desastrosa sob vários aspectos. E agora vê surgir a possibilidade de mais um prejuízo significativo envolvendo uma contratação feita no ano passado. O caso gira em torno do atacante uruguaio, contratado por empréstimo, cujo vínculo previa uma cláusula pesada em caso de rescisão antecipada. Segundo informações divulgadas na imprensa argentina, o clube de origem do jogador estuda acionar o Sport na justiça por quebra contratual. O acordo firmado previa o pagamento de US$ 1.500.000 caso o empréstimo fosse encerrado antes do prazo estabelecido, valor que, na cotação atual, representa algo próximo de R$ 8 milhões. O atacante foi anunciado em julho de 2025, com contrato válido até junho de 2026.
Mas acabou sendo comunicado, antes mesmo da reapresentação do elenco, de que não fazia parte dos planos para a nova temporada, decisão diretamente ligada à crise financeira enfrentada pelo clube. A passagem do uruguaio pela Ilha do Retiro foi discreta e longe das expectativas criadas no momento da contratação. Com salário elevado, o jogador entrou em campo poucas vezes. Não conseguiu balançar as redes e rapidamente perdeu espaço. Além da possível multa contratual, a situação se agravou com a informação de que o clube teria pendências financeiras com o atleta, o que resultou em uma ação judicial para a cobrança de valores atrasados. Atualmente, ele já treina em seu clube de origem, mas ainda enfrenta entraves burocráticos para voltar a atuar oficialmente, o que aumenta a pressão sobre o esporte. Esse episódio se soma a outras ações judiciais envolvendo jogadores da temporada passada e evidencia o tamanho do desafio que a atual gestão enfrenta para reduzir o passivo acumulado e devolver estabilidade ao clube. O esforço não é apenas esportivo, mas principalmente administrativo, já que cada novo problema jurídico representa mais um obstáculo no processo de reconstrução. Ao mesmo tempo, o esporte tenta equilibrar esse cenário conturbado com a necessidade de reforçar o elenco e dar respostas dentro de campo, algo fundamental para recuperar a confiança da torcida. Nesse contexto, a diretoria segue ativa no mercado e oficializou recentemente a contratação do meio-campista uruguaio Carlos de Pena, jogador experiente e com histórico recente de acesso nacional. Integrado ao elenco e treinando normalmente no centro de treinamento, ele chega com a missão de trazer mais equilíbrio, liderança e qualidade técnica ao meio-campo rubro-negro. A expectativa é que sua vivência em competições longas e de alto nível ajude o time justamente em um momento de transição e reconstrução, no qual cada detalhe pesa. Apesar da chegada de Carlos de Pena e de negociações avançadas em outros setores, a avaliação interna é de que o elenco ainda apresenta lacunas importantes. Há um entendimento claro de que algumas posições carecem de reposição ou de opções mais confiáveis para aumentar a competitividade, especialmente pensando na sequência da temporada. A comissão técnica trabalha para extrair o máximo do grupo atual, enquanto a diretoria analisa movimentos pontuais para fechar o elenco de forma mais equilibrada, sabendo que o desafio esportivo será tão grande quanto o financeiro nas próximas semanas. A análise mais profunda do elenco do esporte passa necessariamente pelo entendimento de que o clube vive um momento de reconstrução que exige decisões rápidas, mas também muito cautelosas. Foram várias contratações feitas em um curto espaço de tempo, algumas apostando em nomes que chegam com status de titulares e outras claramente pensadas para compor elenco e oferecer alternativas ao longo da temporada. O problema é que, dentro desse pacote, nem todas as peças entregaram resposta imediata, o que aumenta a pressão sobre comissão técnica e diretoria, especialmente em um início de ano no qual a margem para erro é mínima. O setor defensivo, por exemplo, ainda gera dúvidas importantes. A chegada de novos zagueiros trouxe concorrência, mas também expôs a falta de um jogador canhoto de origem para dar equilíbrio à linha defensiva. Essa ausência se torna ainda mais sensível quando se pensa em suspensões, lesões ou simples necessidade de rodar o elenco. A lateral direita também aparece como um ponto crítico, já que as opções atuais não oferecem segurança plena, seja pelo desempenho abaixo do esperado ou pela inexperiência em jogos de maior peso, o que acende um alerta claro para a necessidade de reforço.
No meio-campo, o cenário é um pouco mais complexo. O Sport acumulou nomes para o setor, mas nem todos conseguiram corresponder dentro de campo. Há jogadores que ainda buscam adaptação, outros que tiveram oportunidades e pouco entregaram, e alguns que seguem como incógnitas para a sequência da temporada. A chegada de Carlos de Pena surge justamente para tentar organizar esse setor, oferecendo leitura de jogo, melhor saída de bola e mais controle do ritmo, algo que faltou em diversos momentos recentes. O ataque, curiosamente, é o setor que menos recebeu reforços diretos, muito em função da permanência de jogadores que já estavam no elenco e que carregam a expectativa de assumir protagonismo. A diretoria optou por manter atacantes considerados referências internas, apostando que, com um meio-campo mais ajustado, o rendimento ofensivo pode crescer de forma natural. Ainda assim, existe internamente o entendimento de que esse cenário pode mudar rapidamente caso a produção de gols não acompanhe a evolução coletiva da equipe. Outro ponto que pesa bastante nessa equação é o aspecto financeiro. Cada contratação, cada rescisão e cada ação judicial impactam diretamente o planejamento do clube, que hoje precisa conviver com limitações claras de orçamento. Diferente de outros momentos, o Sport não tem margem para errar em apostas altas, o que faz com que qualquer movimento no mercado seja analisado com extremo cuidado. O histórico recente de contratações caras e pouco produtivas serve como um alerta constante para evitar repetir erros do passado. Dentro desse contexto, a comissão técnica trabalha quase no limite para montar um time competitivo com as peças disponíveis. O discurso interno é de valorização do elenco atual, buscando extrair o máximo rendimento individual e coletivo antes de cobrar novas chegadas. Ao mesmo tempo, há uma cobrança silenciosa por respostas rápidas, principalmente nos primeiros compromissos do calendário, que costumam moldar o ambiente ao longo da temporada e influenciar diretamente a relação com a torcida. A pressão externa também não é pequena. A torcida acompanha de perto cada movimentação, cada declaração e cada desempenho em campo, especialmente após um período recente marcado por frustrações. O episódio envolvendo o goleiro emprestado, somado às questões jurídicas e financeiras, contribuiu para um clima de desconfiança que só será revertido com resultados e sinais claros de organização. Nesse cenário, o comportamento dos atletas, dentro e fora de campo, passa a ser observado com ainda mais rigor. Nos bastidores, o entendimento é de que o Sport precisa fechar o elenco com mais algumas peças pontuais para ganhar consistência mínima e atravessar esse primeiro momento da temporada com mais segurança. A avaliação é de que 3 reforços seriam suficientes para equilibrar o grupo, desde que cheguem para posições específicas e com capacidade imediata de contribuição. A ideia não é inflar o elenco, mas corrigir lacunas evidentes que hoje limitam o desempenho da equipe. Enquanto isso, jovens formados na base seguem sendo observados de perto e podem ganhar espaço conforme a temporada avança. A utilização desses atletas aparece como alternativa não apenas esportiva, mas também financeira, reduzindo custos e oferecendo fôlego em um momento delicado. A decisão de apostar ou não nesses nomes passa diretamente pela confiança da comissão técnica e pelo andamento dos resultados nas próximas partidas. Todo esse cenário mostra que o Sport vive uma fase de ajustes finos, na qual cada escolha carrega um peso enorme. A combinação entre crise financeira,
Cobranças externas, necessidade de reforços e episódios extracampo criam um ambiente desafiador que exige maturidade e clareza de planejamento. O clube tenta, ao mesmo tempo, apagar incêndios do passado e construir uma base minimamente sólida para o futuro imediato, sabendo que qualquer deslize pode custar caro dentro e fora das quatro linhas. Nesse processo de reconstrução, a diretoria sabe que o tempo não joga a favor e que o calendário cobra respostas rápidas. Cada jogo passa a ter um peso maior do que normalmente teria em um início de temporada, justamente porque serve como termômetro para avaliar se as decisões tomadas até aqui estão no caminho certo. A comissão técnica tenta blindar o elenco do barulho externo, mas é inevitável que o ambiente seja influenciado por tudo o que acontece fora de campo, desde questões judiciais até declarações que ganham repercussão nacional. O desafio também passa por recuperar a confiança interna do grupo. Jogadores que chegam precisam entender rapidamente o tamanho da responsabilidade de vestir a camisa do esporte, enquanto aqueles que já estavam precisam reencontrar o protagonismo perdido em meio a um ano turbulento. O discurso nos bastidores é de união e foco no trabalho diário, com a tentativa de criar uma identidade de jogo que traga competitividade mesmo diante das limitações atuais. A ideia é que o time consiga ser sólido, organizado e eficiente, evitando oscilações bruscas que costumam custar caro em campeonatos longos. Paralelamente, a diretoria segue monitorando o mercado com atenção, sabendo que oportunidades podem surgir à medida que outros clubes ajustam seus elencos. A prioridade é encontrar jogadores que cheguem prontos para assumir responsabilidades, sem comprometer ainda mais o orçamento já pressionado. Cada negociação é tratada como estratégica, porque o esporte precisa acertar mais do que errar neste momento, equilibrando urgência esportiva com responsabilidade financeira, enquanto tenta colocar o clube novamente em um caminho de estabilidade dentro e fora de campo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores da Ilha do Retiro, um nome começa a circular com força e a empolgar a torcida rubro-negra. Trata-se de Reinaldo, um dos principais destaques do Mirassol, que estaria muito próximo de vestir a camisa do esporte. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, mas fontes ligadas ao mercado apontam que as conversas avançaram de forma significativa nos últimos dias, alimentando a expectativa por um reforço considerado estratégico para a sequência da temporada. Reinaldo chamou atenção pelo desempenho consistente, personalidade em campo e capacidade de decidir jogos em momentos importantes. No Mirassol, virou referência técnica e liderança, características que agradam à comissão técnica do esporte, que busca peças prontas para elevar o nível competitivo do elenco. Internamente, a avaliação é de que o jogador se encaixa no perfil desejado: experiente, versátil e com leitura tática apurada, algo visto como essencial para um grupo que busca regularidade e maior poder de decisão. A possível chegada de Reinaldo também se conecta ao planejamento financeiro do clube. Diferentemente de apostas jovens, o nome do atleta surge como uma oportunidade de mercado, com custo considerado viável e impacto imediato dentro de campo. Pessoas próximas à negociação afirmam que o acerto já estaria encaminhado, restando apenas detalhes burocráticos e ajustes contratuais para que o anúncio seja feito. Enquanto isso, o silêncio oficial aumenta o clima de mistério.
O esporte evita comentar especulações, mantendo a postura discreta habitual, mas nos corredores do clube o otimismo é evidente. A torcida, atenta às movimentações, já começa a debater como o Reinaldo poderia ser utilizado, imaginando novas variações táticas e um time mais equilibrado. Caso se confirme, o reforço representaria mais do que uma simples contratação. Seria um recado claro de que o esporte está atento ao mercado e disposto a buscar nomes consolidados para fortalecer o elenco. Por ora, tudo segue no campo da especulação. Mas a sensação é de que o desfecho pode estar mais próximo do que se imagina. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times.